Olá, meu nome é Francisco, eu sou professor da Universidade Estadual Paulista do campus de Araraquara, São Paulo, Brasil. O tema dessa apresentação são as políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, as tendências e os desafios. Esse trabalho foi elaborado em conjunto por mim e por Isaac Trindade Coelho, que é orientando de doutorado no programa de pós-graduação em educação escolar. O problema que motivou essa pesquisa é que criou-se no Brasil uma falsa percepção de que o problema do analfabetismo é um problema superado ou equacionado, e, no entanto, os dados que nós levantamos e os cruzamentos que fizemos revelam que, de fato, isso não está ocorrendo e que os avanços que às vezes têm sido atribuídos às políticas públicas, de fato, se explicam muito mais por fatores demográficos do que pela efetividade das ações do poder público. Bom, então, que dados nós temos em relação ao alfabetismo no Brasil? Os dados mais recentes são da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revelam que em 2020 se podia estimar um número de 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que eram totalmente analfabetas no Brasil. Esse número representa 6,5% da população. Nossa percepção é de que esse dado está subestimado, porque a metodologia dessa pesquisa se baseia em uma amostragem muito geral e também se baseia na autodeclaração do respondente. E nós sabemos que a condição de analfabeto é uma condição constrangedora para o adulto. Portanto, é possível imaginar que uma parte desses adultos não revela essa condição. Nas pesquisas de campo e nas ações que nós temos feito aqui, nós, em geral, encontramos um número muito maior de analfabetos do que o esperado. Mesmo assim, essa média de 6,5%, embora pareça não ser tão preocupante, ela também oculta desigualdades muito grandes do ponto de vista étnico, racial, do ponto de vista regional, etc. Por exemplo, as pessoas negras no Brasil têm de 3 a 4 maior chance de serem analfabetas do que as pessoas brancas. A mesma coisa ocorre quando se observa a idade das pessoas. Né? Quanto maior a idade, maior a probabilidade da pessoa ser analfabeta. Em faixas etárias acima de 50, 60 anos, os índices de analfabetismo chegam na faixa de quase 30%. Na mesma situação estão as regiões mais pobres do Brasil, o Norte e o Nordeste. Há municípios no Nordeste brasileiro em que o índice de analfabetismo chega a ultrapassar 50% da população. Então, é importante também ressaltar isso. A média geral do Brasil, embora não seja aparentemente tão elevada, né, ela esconde desigualdades muito grandes. Como se explica a taxa atual e a evolução da taxa de analfabetismo no Brasil ao longo aí do último século? Né? Então, se pegarmos os dados aqui que nós colocamos nesse gráfico, dos índices de analfabetismo em diferentes décadas, recolhidos através dos censos populacionais, que são essas barras em laranja, nós vemos que esses índices estão caindo, né? Gradativamente, em alguns momentos de forma mais acentuada, em outros momentos, como no último período aí 2000, 2010, caindo mais devagar. Comparando isso com o crescimento da população, que é essa linha em azul, o que se pode perceber? Né? Que há uma correspondência entre essa queda percentual e o crescimento da população. Então, o número total de analfabetos muitas vezes tem permanecido
relativamente estável. Para se ter uma ideia, esse número de 11 milhões de analfabetos que existem hoje no Brasil corresponde a aproximadamente o mesmo número que existia na década de 1940, o que revela a existência de um certo analfabetismo crônico que não vem sendo atingido pelas políticas públicas que deveriam visar esse fim. E que políticas são essas, né? Quais são as ações que têm sido tomadas, especialmente em nível nacional? Então, nós podemos identificar também, historicamente, dois grandes tipos de ações, ou duas grandes fases históricas do combate ao analfabetismo no Brasil. A primeira, que seriam as campanhas, né, que começam praticamente no final do século XIX, né, começam a se acentuar com o período da República no Brasil e vão até meados da década de 1970. Essas campanhas, né, então, vão sendo organizadas para mobilizar a sociedade civil para combater o que seria o grande mal do analfabetismo. A partir da década de 1980, então, essas campanhas praticamente deixam de existir e são iniciadas as tentativas de emitir por decreto o fim do analfabetismo. E são essas determinações legais que vêm ocorrendo, de certa forma, até hoje nas políticas públicas. Então, a título de exemplo, nós temos que em 1915 foi criada uma liga para combater o analfabetismo que tinha como meta zerar o número de analfabetos até o centenário da independência do Brasil, em 1922. Estamos nos aproximando esse ano, em 2022, do bicentenário da independência. Portanto, passado um século desse movimento, ainda não se atingiu a meta prevista de eliminação do analfabetismo. Depois ocorreram várias campanhas, cujo resultado foi maior ou menor, mas sempre muito aquém da meta proposta de erradicação do analfabetismo. Essas campanhas também influenciaram as políticas públicas que vêm sendo seguidas até hoje, que muitas vezes assumem uma certa precariedade do processo de alfabetização, trabalhos voluntários, como se a alfabetização de adultos fosse algo a ser feito de uma maneira mais informal. Esses dispositivos legais que vão marcar o período mais recente, então, começam com a Constituição de 1988, que estabeleceu um prazo após a sua promulgação de 10 anos para que o analfabetismo fosse eliminado. Esse prazo encerrou em 1998, sem sucesso, e foi lançado, então, o Programa Educação para Todos, que novamente estendeu esse prazo. Um pouco antes desse prazo finalizar, em 2007, um novo governo lançou, então, o Programa Brasil Alfabetizado, que previa, então, ao longo de 10 anos, essa erradicação do analfabetismo. Esse prazo terminou em 2017. Em 2014, portanto, antes desse prazo finalizar, foi lançado o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu como uma das suas metas que o analfabetismo seria eliminado até 2024. Esse plano está, portanto, em vigor, né, e ele tem como meta, a meta 9 do plano, é exatamente a eliminação do analfabetismo. Ele propunha uma meta intermediária, que seria diminuir o analfabetismo para 6,5% até 2015. Esse índice só foi atingido em 2020, portanto a meta não ocorreu. Faltando menos de 3 anos para 2024, evidentemente não vai ser atingida a meta de zerar o analfabetismo ou reduzi-lo a menos de 4%, que é considerado pela Unesco um índice aceitável, digamos assim, né? A estimativa, pelos dados que nós temos, né, é que provavelmente vamos chegar em 2024 com um analfabetismo na faixa de 6%, ainda com todas aquelas desigualdades, né, que já foi possível indicar. Que tendências, então, que nós podemos verificar para analisar o impacto, de fato, das políticas públicas na redução do analfabetismo?
Então, se pegamos o período de 2004 a 2014, é possível perceber que o número de analfabetos caiu cerca de 2,8 milhões. Portanto, uma média de 280 mil pessoas ao ano deixaram de ser analfabetas. Essa redução do analfabetismo, se ela continuar nesse ritmo, significa que os 11 milhões de analfabetos atuais, para que sejam zerados, né, deve-se levar ainda 20, 30 anos ou mais para que isso ocorra. Embora, né, a cada vez, como foi possível perceber, se estabeleçam essas metas de 10 anos que acabam sendo fictícias, né, porque elas não se realizam. Que explique, então, de fato, esses dados, né? Então, essa redução de 280 mil analfabetos ao ano nesse período, nós cruzamos com os dados de mortalidade do Ministério da Saúde. Então, o que se pode perceber com esse cruzamento? Que cerca de 180 mil desses adultos que deixaram de ser analfabetos, não deixaram de ser analfabetos porque aprenderam a ler, mas sim porque vieram a óbito. Então, isso revela, né, que, de fato, a principal forma de redução do analfabetismo no Brasil tem sido deixar os analfabetos morrerem sem serem atingidos pelas políticas públicas. Então, a contribuição, o impacto, digamos assim, dessas políticas pode ser estimado em torno de 100 mil pessoas ao ano que acabam sendo alfabetizadas portanto, né, esse dado demográfico também explica a lentidão cada vez maior na queda das taxas de analfabetismo, já que a população brasileira tem tendido para a estabilidade, tem parado de crescer, e, ao mesmo tempo, a população tem aumentado a expectativa de vida, mesmo agora, né, com uma certa queda que houve durante a pandemia, a expectativa de vida no Brasil vem crescendo, o que faz com que, então, né, o percentual de pessoas analfabetas tenha a tendência de se manter mais ou menos estável, ao invés de cair. E por que essas políticas públicas têm tido um desempenho tão fraco, resultados tão ruins? Uma das razões são os baixos investimentos. Então, para efeito de comparação, né, nós trouxemos alguns dados do Orçamento Geral da União, mostrando que o principal programa do governo federal voltado para a alfabetização de jovens e adultos, que é o Programa Brasil Alfabetizado, no período em que ele recebeu mais recursos, que foi nesse período 2013, 2014, chegou a atingir cerca de 400 milhões de reais no ano, né? Ao passo que outros gastos públicos, né, como programas voltados para a alfabetização de crianças ou qualificação profissional, sem contar, né, gastos na área assistencial ou subsídios a empresas, né, renúncia fiscal, alcançaram um volume enormemente maior, né, muito maior do que esse programa. E o que já não estava bem ficou ainda pior, né, com o novo governo, porque a partir de 2019 esse programa foi praticamente suspenso, né, os gastos foram reduzidos a zero, e outros programas também, né, ao passo que os recursos destinados a auxílios assistenciais e, sobretudo, a renúncia fiscal, né, aumentaram significativamente. Os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública, que haviam caído um pouco em 2019, né, 2020, voltaram a crescer. A estimativa para esse ano é que eles atinjam a faixa de 700 bilhões de reais. Bom, então esse era o quadro que nós queríamos apresentar das políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, as tendências, os desafios, e quem tiver interesse em debater esse tema, né, pode entrar em contato através do e-mail que vai aparecer aí na tela. Muito obrigado.